Olá, sejam todos muito bem-vindos à Associação Centro Espírita Amor e Instrução. Para mais uma palestra, daremos início com uma oração que visa estabelecermos maior sintonia com a espiritualidade superior. Sendo assim, nós rogamos a Jesus que possa estar aqui conosco e nos intuir para que possamos retransmitir tudo aquilo que, através da sua misericórdia, nos foi concedido para a nossa própria melhoria. Aos espíritos benfeitores que atuam em nome do Cristo perante a humanidade, nós também rogamos a sua presença, que possa proteger o ambiente, que possa nos auxiliar da forma que puderem. Nós queremos agradecer a Deus por mais uma vez nos ter dado a oportunidade de podermos tentar realizar esse trabalho em nome de Jesus. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito bem, o tema de hoje então, Espiritismo na Europa. O porquê que ele se iniciou nesse continente, quem foi o encarnado que deu origem a essa doutrina. Enfim, veremos alguns aspectos mais relacionados à parte histórica e também traremos aqui uma pequena biografia, não somente do encarnado que realizou o trabalho da codificação da doutrina dos espíritos, mas também de muitos outros que foram contemporâneos desse e que auxiliaram no trabalho, publicando outras obras espíritas e também servindo de, digamos, de reservas, caso então esse encarnado em particular não desse conta ou não quisesse mais a tarefa que lhe havia sido confiada. Esse estudo nós acreditamos ser importante porque assim nós conheceremos a raiz do Espiritismo, como ela surgiu, né? O porquê ela surgiu naquele momento. Isso também nós vamos demonstrar aqui hoje. Isso nos auxilia para que venhamos a compreender a doutrina espírita, até mesmo nos dias atuais, para que nós possamos saber que se ela veio naquele momento para a humanidade aqui encarnada, é porque teve um motivo de ser. Não foi nada ao acaso. Como nada na vida é ao acaso. Tudo tem um motivo. Então, essa é a proposta de hoje. É claro que não queremos ter a pretensão de, em apenas alguns minutos, abarcar todos os aspectos do Espiritismo na Europa, mas trazermos aquilo que pudemos observar até os dias de hoje. Para iniciarmos então as nossas reflexões de hoje, nós vamos trazer um exemplo por abstração de um campo onde ali é semeado as futuras leguminosas que alimentarão a toda a população. E esse campo, então, nós vamos chamá-lo de humanidade. Ou seja, toda essa extensão de terra, ela está sedenta de justamente receber as sementes para que ela possa fazer o seu trabalho, se desenvolver, proporcionar algo de bom e produtivo. E é isso, então, que Deus faz quando ele encaminha a primeira grande revelação à humanidade, que se deu com um profeta chamado Moisés, né, ali entre o povo hebreu, hoje atual povo de Israel, e que Moisés ele foi um médium das diversas possibilidades mediúnicas, e que certa oportunidade ele então
deixa temporariamente o povo, que ele havia então, inclusive estava naquele momento com a missão de guiar aquele povo hebreu que havia sido libertado da escravidão no Egito, ali numa passagem de 40 anos pelo deserto. A um certo momento ele sobe até um monte, né? Então ele deixa o povo e lá, né, através das suas reflexões, das suas orações, ele então recebe o chamado 10 Mandamentos, que nada mais foi do que o primeiro livro psicografado que se já tem notícia. Foram os 10 Mandamentos, onde ali ele talha em tábuas de pedra justamente 10 preceitos que estão em alinho às leis de Deus. E ele traz isso então àquele povo. E além dos 10 mandamentos, ele também instituiu algumas leis civis, que inclusive foram muito severas, mas que foram necessárias naquele momento para que pudesse conter, vamos dizer, as atitudes, os modos de falar, de pensar daquele povo que tinha costumes muito rudes, que tinham costumes ainda muito indisciplinados. E aí, então, vem, após um determinado prazo, né, uma determinada época, Deus envia uma nova grande revelação à humanidade. E essa revelação, então, vem justamente com Jesus Cristo, que também foi um hebreu, que também vivenciou ali no seio desse povo, e que ali ele diz bem claramente que não estava para destruir a lei, ou seja, os 10 mandamentos. Não, que ele estava para cumprir esses 10 mandamentos, ensinar pelo exemplo e alargar o conhecimento. Sendo que algumas das regras de leis civis que foram utilizadas por Moisés já haviam decaído da sua necessidade, do seu tempo de aplicação, porque aquele povo já havia evoluído um pouco mais moral e intelectualmente. Então, que era necessário alargar o horizonte sobre o conhecimento. E aí, então, Jesus traz a lei de amor e de caridade. Então, a humanidade, essa terra, né, ela recebeu as primeiras sementes com Moisés e a primeira grande revelação, posteriormente com o Cristo e a sua lei de amor e caridade. E o próprio Cristo, certa vez, e aqui ele já havia desencarnado, retorna então em espírito e tem um diálogo com os seus apóstolos que ficaram aqui no plano material, informando o seguinte: se vós me amais, guardai os meus mandamentos, e eu pedirei ao meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, que vos fará relembrar tudo aquilo que vos tenho dito e ensinar todas as coisas. Então, hoje, nós sabemos, né, a humanidade, esse terreno sedento por receber novas sementes que possa germinar nessa terra e produzir frutos, não é? Nós sabemos hoje que é justamente a doutrina espírita, esse outro Consolador que havia sido prometido pelo Cristo. Por quê? Como é que nós podemos provar isso? Ora, nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que nada mais traz do que justamente o que Jesus quis dizer na época. Ou seja, os espíritos superiores, através dos médiuns, a um certo período da humanidade, né, trouxeram justamente essas explicações
as parábolas que Jesus havia contado na época. Parábolas são pequenas historinhas que se contam para as crianças, para que se possa fazer com que elas reflitam e retirem dela, então, o ensinamento. Hoje, os espíritos superiores explicam essas palavras de uma forma mais clara, de uma forma com que todos podem compreendê-las. E está em alinho com o que Jesus disse, né? Ou seja, aquele outro Consolador que havia de relembrar tudo aquilo que ele estava dizendo. Então, ou seja, aqui nós já temos a primeira prova de que a doutrina espírita faz relembrar o que Jesus nos ensinou há mais de 2023 anos atrás. Principalmente na questão moral, ali no Evangelho segundo o Espiritismo. E também, o Cristo havia dito de que esse outro Consolador ensinaria o restante. E não é que ocorreu mesmo? Afinal de contas, se nós formos pegar o título de cada uma das obras básicas e fundamentais, como a Gênese, pôde o Cristo falar sobre a formação planetária na época em que viveu aqui entre nós? Certamente que não. Nós não estávamos preparados intelectualmente para compreender sobre leis que envolvem física, sobre leis que envolvem biologia. Não existia nem escola primária na época. Então, a coletividade encarnada, e também boa parte da desencarnada, não tinha capacidade de compreender estas questões. Por isso, então, que Jesus não tocou, digamos, muito profundamente nesses assuntos. Assim como se deu com relação aos espíritos. Jesus falou abertamente de que todos nós somos espíritos. Não. Ele teve uma passagem muito breve ali num ponto em que ele comenta, né, com o doutor da lei que quem não nascer da água e do Espírito não poderia ver o reino dos céus, ou seja, ele estava falando ali da reencarnação e da necessidade do Espírito, né, de reencarnar, e nesse processo é natural, claro, ele se encontra sempre ali num meio líquido, né? O corpo físico, ali inicialmente no ventre da mãe, está envolto em um líquido amniótico que chama. Então, ou seja, o Cristo, então, ele coloca justamente de uma passagem muito breve sobre a questão da existência do espírito. E a relação que existe entre os espíritos desencarnados e os espíritos que estão encarnados em corpos físicos? Também ele não falou, ele somente deu uma demonstração, que foi quando ele esteve ali no monte e se transfigurou, ou seja, o seu perispírito, embora ainda encarnado, se modificou de tal maneira que refletiu outros espíritos. Então ali era um processo mediúnico que estava acontecendo. Mas o Cristo novamente não se aprofundou na questão. E com relação ao que é esse céu e o que é esse inferno, novamente Jesus ele cita algumas pequenas condições, né, do que seria então as trevas exteriores, né, que ele fala, ou o reino dos céus, né? Então, ou seja, que na verdade são condições de estado de consciência do espírito, mas que Jesus utiliza algumas terminologias da época para tentar impressionar as mentes que só conheciam basicamente a matéria. Mas, profundamente falando, não, ele não tocou nesses assuntos. Então aqui nós temos uma outra prova de que a doutrina espírita é hoje realmente a terceira grande revelação para a humanidade. Mas só que, para que ela pudesse existir, não bastava que simplesmente os espíritos superiores e muitos dos que participaram do trabalho do envio das informações que estariam, então, se tornando o espiritismo,
sem que houvesse um encarnado que pudesse justamente realizar o trabalho aqui no plano material, de reunir aquelas informações, de catalogá-las de forma adequada, de organizá-las em obras que pudessem ser estudadas pela coletividade. Se não houvesse, então, um encarnado preparado que pudesse realizar esse trabalho, a doutrina espírita não teria como ser, digamos, instituída, né, proporcionada para a humanidade. E aí, então, que entra o nosso querido Allan Kardec, que foi um pedagogo francês, um cientista, dominava diversas línguas, enfim, um estudioso, mas que também foi um homem muito generoso, né, praticava a caridade. Então, ele dava aulas gratuitamente aos alunos que não podiam pagar. Era uma pessoa que trazia ambas as partes necessárias que pudesse, então, realizar esse trabalho da codificação espírita. Então, um espírito encarnado com um grau de instrução elevado, mas que, ao mesmo tempo, fosse também caridoso, fosse uma boa pessoa, né? Que possibilitasse justamente, então, se afinizar justamente com o trabalho que haveria de vir. E é então que Allan Kardec, no ano de 1854, ele toma conhecimento de um fenômeno que se dava na Europa, principalmente na França, nos salões de Paris, chamado de mesas girantes. Fenômenos, na época, que impressionavam, e até hoje impressionariam se ocorressem, de mesas que flutuavam no ar sem um ponto de apoio, sem que ninguém pudesse explicar aquele fenômeno. Inicialmente, Kardec até mesmo recusou visitar uma dessas reuniões, pois basicamente eram reuniões fúteis, pois essas mesas não somente volitavam no ar, como também respondiam às questões dos presentes. Então, se a mesa batia uma vez no chão, é porque significava sim a resposta, a pergunta efetuada. E se batesse duas vezes, seria não. Então as pessoas perguntavam as coisas mais tolas. E aquilo, claro, não agradava a um cientista sério, e já na época muito renomado, ele não quis da primeira vez. Mas uma segunda oportunidade, ele vai e realmente ele constata que ali havia algo além da questão material, de um fenômeno material desconhecido. Porque havia ali um efeito inteligente, ou seja, como pode uma mesa responder questões, né? Era impossível que isso acontecesse. Então Kardec passa a estudar justamente como se dava isso. E dessa metodologia em que um objeto material se prestava então para sancionar ou não uma pergunta, foi se descobrindo com várias etapas de que a comunicação poderia se dar de uma forma mais direta. Então, dessas batidas que a mesa dava, dizendo sim e não, depois colocou-se o abecedário e a mesa ia batendo em cada uma das letras até formar uma frase. E aí, então, foi se dando justamente o quê? Olha, vocês não precisam dessa metodologia. Vocês podem utilizar os médiums que há aqui presente, porque senão esse fenômeno não ocorreria. E aí, passou-se, então, a um outro método, que seria o da caneta sobre uma cesta, né, que ali escrevia, então, sem também que não houvesse a interferência de nenhuma pessoa, e que mais ainda depois descobriu-se que o próprio médium poderia, então, dar justamente a comunicação falada diretamente, então, aos presentes, em que o espírito utilizaria justamente aquele corpo físico
para então transmitir as suas comunicações. Seja ela dessa forma ou também pela escrita, né? A psicografia. Então, sendo assim, passou-se os anos, né? Passaram-se então 4 anos, e as reuniões elas eram realizadas na casa de Kardec, mas que posteriormente então é fundado o que cremos aqui ter sido a primeira sociedade espírita do mundo, ou seja, o primeiro centro espírita do mundo, que foi a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que foi fundada no dia 1º de abril de 1858. Então, houve ali, então, por parte de Kardec, reuniões espíritas, cujo objetivo sempre foi o estudo dos fenômenos, e diante disso, né, se deu ali depois todo o trabalho da codificação, as questões que eram enviadas aos espíritos, as respostas recebidas, enfim, todo o trabalho foi se dando justamente então nessa Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Mas Kardec, claro, também era um ser humano, né? Ou seja, embora um espírito nobre, tinha também as suas dúvidas, de repente, os seus questionamentos. Isso é normal, né? Todo espírito que está encarnado, ele ainda, claro, com exceções, como foi, por exemplo, o Cristo e talvez alguns outros, se estão encarnados é porque necessitam ainda se melhorar em algum aspecto. E Kardec também não era diferente. E por isso que, certa vez, ele questionou aos espíritos, aqui já na fase em que a mediunidade já havia sido descoberta plenamente, que já se utilizavam os médiuns, ou seja, não precisavam mais daquele método inicial e primário, grosseiro, em que as mesas batiam, não. O próprio espírito desencarnado já transmitia a informação através ali de um médium. E os espíritos, então, Kardec questiona o seguinte, né? E se ele falhasse na missão que ele havia sido informado de que ele teria, né, naquela encarnação, que era justamente o de trazer lume à doutrina espírita? E aí que os espíritos superiores respondem o seguinte: se você falhar, nós incumbiremos outra pessoa para a missão. Então aqui há um ponto interessante, porque vejamos como a espiritualidade trabalha em conjunto e de uma forma muito coesa, de um planejamento também muito bem feito, e que quando algo deve ocorrer por ordem de Deus, são tomadas providências na espiritualidade superior para justamente que não haja falha, em hipótese alguma. Tanto que Allan Kardec, embora já um espírito nobre, um espírito totalmente com todas as capacidades para que pudesse realizar aquele trabalho naquele momento, ainda assim são enviados diversos outros espíritos a partir do plano espiritual que também encarnaram naquele mesmo seio, ou seja, naquela mesma região, naquele mesmo país, em cidades próximas, e que também pudessem servir de reservas. Então, se caso Kardec falhasse em algum ponto, entrava outro ali para dar continuidade ou para garantir que a doutrina espírita teria início naquele momento. Então, isso não foi à toa, né? Certamente que, da parte de Deus, claro, a ordem é encaminhada e os espíritos mais avançados, mais evoluídos, numa sequência, né, numa gradação, um vai passando informação para o outro, para o outro, para o outro, até chegar aqui até nós, né, até, digamos assim, os mais pequeninos. Então, isso é um fato importante. Então, nós vamos observar isso, né? Então, na Europa,
nós temos então Allan Kardec, e aqueles que porventura não conheçam a história de Kardec, recomendamos, né, conhecê-la. O seu nome de nascimento, em realidade, não foi Allan Kardec, foi Hippolyte Léon de Nazard Rivail, mas que, a certo momento, ele passou a utilizar o pseudônimo de Allan Kardec, justamente após ter recebido uma comunicação do seu espírito mentor, de que Allan Kardec foi o seu nome numa última encarnação entre os celtas, druidas, e aí então ele utilizou esse pseudônimo justamente para separar a sua vida acadêmica, que era muito conceituado, da nova doutrina que estava sendo iniciada, né, que o próprio Kardec disse que em realidade aquilo era uma ciência nova que estava sendo descoberta, para justamente não atrapalhar até mesmo essa própria ciência. Então, para que ele ficasse ali, que as pessoas se reunissem em volta, estudassem a doutrina espírita, não pelo fato dele, Rivail, né, como digamos, a pessoa reconhecida no meio acadêmico, mas sim principalmente pelo conteúdo que ali estava contido. E aí então nós vamos observar isso, né? Que além então de Kardec, a espiritualidade faz encarnar diversos outros espíritos, como William Crookes, Leon Denis, Gabriel Delany, Camille Flammarion, Ernesto Bozano, e muitos outros que nós vamos ver, que foram assim espíritas que teriam todo o cabedal, todas as possibilidades de darem prosseguimento à doutrina que estava nascendo, caso então Kardec ou cometesse algum deslize, ou viesse a desistir, enfim, qualquer coisa que acontecesse, estes outros demais, e outros também que vamos citar, teriam então justamente o trabalho de dar prosseguimento ao Espiritismo. E ali, justamente, nós vamos ver isso. Então, Allan Kardec ele nasce no dia 3 de outubro de 1804, em Lyon, na França, e desencarna no dia 31 de março de 1969, em Paris. E aí algo interessante que nós vamos aqui refletir é o seguinte, que estes outros grandes estudiosos, eles também nasceram ou desencarnaram em períodos muito semelhantes ao de Kardec. Então nós vamos ver lá com Crookes, por exemplo, que encarnou algumas décadas depois de Kardec, o Camille Flammarion também, mas foi contemporâneo de uma certa forma, né? Leon Denis, Gabriel Delany, Conan Doyle, Arthur Conan Doyle também. Então, ou seja, diversos outros espíritos vieram da espiritualidade e encarnaram, então, em regiões próximas ali da Europa, e muitos outros que também foram contemporâneos de Kardec e que não são tão conhecidos assim, mas que foram espíritas genuínos. Muitos deles fundaram centros espíritas, até mesmo em outros continentes. Então, nós vamos observar mais uma vez o quanto, então, a espiritualidade é sábia. E quando uma certa informação, ela obrigatoriamente tem que vir naquele momento para a humanidade, eles tomam todas as precauções necessárias, todas as atitudes para que aquilo se dê de forma completa, não é? Sem erros naquele momento. Mas por que necessariamente na Europa? Por que a doutrina espírita, então, ela se iniciou nesse continente? Por que não na África, que foi o berço da humanidade, de certa forma? Ora, afinal de contas, a África, a sua população, ela sempre já foi mais evoluída em termos religiosos, não é mesmo?
Afinal de contas, boa parte dos africanos, nas suas religiões, já tem incluídas, né, nas suas doutrinas, o quê? A questão da comunicação com os espíritos desencarnados. Isso já é digamos, algo potencialmente considerável, não é mesmo? Mas por que os espíritos superiores, então, não fazem nascer na África? Acreditamos que seja, talvez, devido às limitações no sentido dos conhecimentos intelectuais, que, infelizmente, até hoje, não é muito proporcionado à população daquele continente. Infelizmente. Mas esperamos e cremos que um dia isso será modificado. E por que, então, não nasceu na América? Ora, o continente americano estava já passados aí pelo menos 2 séculos de colonização por parte dos europeus. Mas ali havia ainda muitos conflitos, não havia também uma educação em massa, não se havia a cultura justamente da educação em massa. Os poucos privilegiados que tinham acesso à educação eram aqueles que eram enviados à Europa justamente para se formarem e depois retornavam aos países de origem. Então, não havia ali possibilidade justamente de uma doutrina como essa de nascer ali. Mas, então, e com relação à Ásia? Ora, nós temos povos ali que são milenares, não é mesmo? Nós temos o povo chinês e muitos outros povos que detêm de uma cultura milenar. Por que será, então, que a doutrina espírita não surgiu a partir daquele continente? Ora, pensamos que, embora seja milenar a cultura do Oriente, convenhamos que ela ainda contém uma série de alegorias, uma série de fatores que transformam-na praticamente em parábolas, né? Ou seja, transformam, que tem um véu do especial, do maravilhoso, e aquilo, então, traria uma dificuldade muito grande ao espiritismo, porquanto essa fase do conhecimento velado já deveria estar no passado. Então, por isso que no continente europeu estava numa condição onde a população já tinha, então, possibilidade de receber esses conhecimentos. E como que isso se deu, então? Basicamente, o que ocorreu foi o seguinte. Houve, então, o final da Idade Média, né, ali no século XIV, e o povo europeu havia passado, depois, né, da Idade Média, que foi a Idade das Trevas, onde nada se podia estudar, nada se poderia contestar, enfim, o povo era escravizado no sentido do pensamento, que era restrito somente ao que se deveria crer numa instituição de caráter religioso, econômico e político que determinava o que o povo podia ou não fazer. Mas só que isso ruiu, né? Que foi o final justamente da Idade Média. E aí, diversas correntes evolucionistas tomaram conta daquele continente. Basicamente, foi quando se deu início ao chamado humanismo, que se deu ali entre os séculos, então, 15º até o 16º. E esse humanismo, ele trouxe diversas correntes que favoreceram sobremaneira a inteligência do povo daquele continente, que se deu, então, com o chamado Renascimento, onde, com o Renascimento, veio justamente o resgate da ciência. Depois, o Iluminismo,
com a razão. Então, houve essas correntes, elas proporcionaram com que o povo retornasse à ciência, ao estudo das ciências, da astronomia, da medicina, da geografia, da matemática, enfim, todas as ciências, as chamadas ciências positivas. O iluminismo trouxe a questão da razão, da filosofia, do questionamento, que proporcionava justamente busca de respostas. E isso amplificava o conhecimento da população, que até então era contida, né, no sentido do pensar. O positivismo, ele resgatou também a filosofia, né, ou seja, o questionamento. E mais recentemente, a massa populacional desse continente recebeu então as revoluções francesa e industrial, que trouxeram justamente o conhecimento da liberdade, igualdade e fraternidade. Aqui já mais voltado para as questões, vamos dizer assim, do sentimento. Então, tudo isso fez com que libertasse o pensamento daquela coletividade. E isso foi muito produtivo porque possibilitou que novas ideias fossem melhor acolhidas no seio daquela sociedade. Por isso, então, que o espiritismo surge na Europa, porque aquela coletividade que já estava mais instruída nas ciências positivas, na filosofia, na história, e também que já tivesse o conhecimento da necessidade de uma transformação social do ser, né, dos princípios de liberdade, igualdade, fraternidade, preceitos, vamos dizer assim, até mesmo cristãos, não é mesmo? O Cristo trouxe na sua lei de amor e caridade justamente isso, né? A verdadeira liberdade, que é o respeito ao direito do próximo, como se quer ter o seu direito respeitado. A fraternidade, né, o auxílio àqueles mais necessitados, que é caridade. E igualdade, ou seja, todos nós somos filhos de Deus, logo somos todos iguais, né? Iguais no sentido de sermos filhos de Deus, mas com individualidades diferentes. Mas, de qualquer forma, nesse contexto, filhos de Deus. Então, tudo isso, né, essas duas asas, permitiram que aquela coletividade, ou seja, aquele povo que vivia ali na Europa, tivesse, então, o pensamento liberto e que pudesse melhor absorver, compreender os preceitos que haviam de vir com a doutrina dos espíritos. Então, é justamente aí que entra então Allan Kardec, né? E aqui nós vamos colocar a doutrina espírita como se fosse as necessidades para que então essa casa, né, possa se sustentar, que seria então justamente todo esse processo de proporcionar à humanidade essa nova semente que é a doutrina espírita. Então nós temos ali o primeiro pilar, que foi Allan Kardec, que foi então cientista, que era caridoso, mas que tinha um senso crítico e imparcial muito grande. Ele não aceitava qualquer coisa. Tinha que estar muito bem fundamentado na lógica e na razão para que ele pudesse acatar como um pensamento correto. Tanto é verdade que ele utiliza dessa metodologia para colocar na codificação, ou seja, nos livros básicos e fundamentais do Espiritismo, a partir das diversas comunicações que chegavam sobre um mesmo tema, sobre uma mesma resposta a uma pergunta que havia feito, ele capta ali somente o que é universal, justamente aplicando então esse senso crítico e imparcial. Então Allan Kardec é a figura, é o primeiro pilar então,
que ele realiza esse trabalho de organizar todo esse conhecimento que estava sendo emanado pelos espíritos superiores através dos médiuns, mas só que se encontrava o quê? Espalhado, se encontrava muitas vezes, né, pelo espiritualismo de outras vertentes religiosas do mundo, sobre o domínio do maravilhoso, do especial. Ele então aclara tudo isso e coloca então sobre o conhecimento científico e, claro, traz então essa nova doutrina. Agora já o quê? Codificada, ou seja, calcada, baseada nas leis naturais comprovadas pela ciência. Porque os fenômenos espíritas existiram e continuam existindo de todos os tempos. Até mesmo nos homens das cavernas, nós vamos observar nas paredes que haviam ali desenhos que remetiam à questão que viam espíritos. Né? Depois, em outras épocas da humanidade, também há relatos disso. Então, ou seja, os fenômenos sempre existiram. Mas o conteúdo, as explicações sobre como que se dá esse procedimento, esse processo, ou como que funcionam as leis divinas, né? Tudo isso estava espalhado. E aí Kardec, então, realiza esse trabalho, né, de reunir tudo em 5 livros básicos e fundamentais, e que, então, traz justamente ao povo, o povo europeu, inicialmente, que já estava preparado, ou seja, já tinha as qualidades intelectuais para que pudesse compreendê-las e, principalmente, colocá-las em prática. Então, aqui temos justamente o porquê também o Espiritismo veio, então, na Europa em primeiro lugar. Mas e se nós tirássemos, então, Allan Kardec aqui dessa equação, como é que ficaria, então, o Espiritismo, né? Quem é que substituiria esse pilar para que esse trabalho se desse naquela época? E é justamente aqui que entra novamente aqueles estudiosos, né, que foram contemporâneos de Kardec. E aqui vamos trazer uma biografia leve e rápida de cada um deles, e também com recomendações dos livros que deixaram, que nos auxilia a compreender justamente o Espiritismo. E ali temos então o primeiro, com William Crookes. Ele foi um físico, um químico inglês, né? Descobridor inclusive do quarto estado da matéria, o radiante, que em 1869 trouxe então um livro muito importante chamado Estudo dos Fenômenos Espíritas. Então, ou seja, nós vamos ver aí, olha só, quantos então que já habitavam ali naquela época, comprovando a nova doutrina que havia nascido na Europa, na França. Crookes também ele fazia um trabalho que ficou muito conhecido, que eram as sessões mediúnicas de materialização. Ou seja, a médium ela possibilitava com que o espírito desencarnado, e em especial um espírito chamado Kate King, se materializasse, ou seja, o seu perispírito se tornasse tangível aos encarnados que estavam ali presentes. Então nós vamos observar justamente aqui na foto da época, né? Do lado esquerdo ali, a médium, que na época tinha apenas 15 anos, em estado de transe, né? E ela ali fornecendo justamente o ectoplasma para que o espírito de Kate King, ao centro, pudesse então estar ali presente de uma forma material. Tanto é verdade que William Crookes ele chega até mesmo a tomar o pulso do espírito. E ele comprova de que ali batia um coração. Então, ou seja, foi um estudo muito importante, é muito conhecido no meio espírita, e que nós podemos acompanhar, inclusive, né, essas sessões de materialização aí do espírito de Kate King,
num livro que William Crookes deixou chamado Fatos Espíritas. Então, nessa obra, né, traz o completo relato de todas as experiências realizadas, então, com o espírito de Kate King, que havia sido materializado. Que não deixa dúvida, né, quanto ao poder extraordinário que o espírito tem de dar a forma desejada, né, utilizando, então, a matéria física. Tanto que José Herculano Pires, o nosso Herculano Pires, certa vez afirmou o seguinte, que William Crookes tocou os fenômenos com os dedos, como Tomé, e teve a coragem de sustentar a sua realidade. Ou seja, como o apóstolo Tomé, que quando havia visto Jesus após o desencarne, ficou com dúvida se realmente era ou não Jesus, ele toca na ferida que havia sido feito quando Jesus estava na cruz, comprovando que realmente era Jesus. Ali o Cristo também provavelmente estava materializado, graças ao fornecimento do ectoplasma que os médiuns ali, ou seja, os apóstolos, que também eram médiuns, estavam fornecendo. Senão o Espírito de Jesus não conseguiria materializar, tornar tangível o seu perispírito. Mas aí vem então Herculano Pires e fala justamente isso, então, essa pérola, né, sobre William Crookes. E aí depois nós temos um outro grande expoente da época de Kardec, um astrônomo e escritor francês, de nome Camille Flammarion, né, que também teve ali os seus estudos no Espiritismo, mas voltado à pluralidade dos mundos habitados. Ele foi amigo pessoal, inclusive, de Allan Kardec, que foi chamado, né, por ele aquele que leva a luz. Então é muito interessante. Flammarion foi um dos pioneiros do espiritismo na Europa. Ele prestou grande concurso ao mestre Kardec através da sua faculdade mediúnica, recebendo inúmeras comunicações do iluminado espírito de Galileu, e se acham inseridas no livro A Gênese. É até interessante, né? Porque justamente a Gênese ela trata também da formação dos planetas e que está de acordo justamente com os seus estudos sobre a pluralidade dos mundos habitados, né? E não só pela sua profissão também, não é? Então você vê que está tudo interligado. E não é à toa também que foi até amigo pessoal de Kardec, né? Então vamos observar novamente ali o quanto Jesus ele está lá no plano espiritual trabalhando ali por nós da humanidade, enviando os seus representantes, espíritos já experimentados, já mais que estudaram mais e que também têm o anseio de trazer à humanidade a luz do conhecimento revelador, né, e que liberta. Tanto que aqui na lápide de Allan Kardec, né, do túmulo de Allan Kardec, quando, no caso, a insígne, né, ou seja, o caixão ali do mestre, baixava a sepultura, coube então a Flammarion fazer o discurso de despedida. E, entre outras coisas, então, Camille Flammarion fala o seguinte: ele, no caso Kardec, porém, era o que eu denominaria simplesmente o bom senso encarnado. E essa frase se torna assim muito célere, né, e muito verdadeira, né? Kardec foi realmente o bom senso encarnado. Ou seja, pela sua lógica, pela sua razão, era simplesmente o bom senso encarnado. E deixou ali diversas obras, todas altamente recomendadas, que nós venhamos a estudá-las, a lê-las. Nós temos aqui diversos livros que nós podemos buscar e estudar, né? Depois, nós temos então também Leon Denis, que viveu ali no ano de 1846 até 1927, e que foi um pensador, um escritor, um orador francês, e ele possuía uma personalidade contagiante, né? E tinha um bom senso também muito elevado, extremamente trabalhador, principalmente também na doutrina espírita,
sua dedicação era ímpar, né, com relação aos seus semelhantes, tanto que Allan Kardec, ele chegou, Leon Denis, ao final da sua existência, né, do corpo físico, ele chegou a se tornar cego de tanto que ele estudava, de tanto que ele produzia livros espíritas, né, a sua saúde ficou debilitada de tanto trabalho, tudo em nome justamente da promoção do bem-estar do próximo, através do conhecimento, né? Então, mas só que mesmo assim ele nunca esmoreceu, ditava inúmeras correspondências, mesmo dessa forma, chegou a pegar até uma pneumonia, né? E ainda assim fez lá uma compilação chamada O Gênio Celta e o Mundo Invisível, né? Claro que Gênio Celta justamente porque foi a última encarnação de Allan Kardec, e o Mundo Invisível, o que esse gênio celta, né, estava estudando então justamente o mundo invisível. E acabou desencarnando quando ele estava finalizando a biografia de Allan Kardec. Inclusive, Leon Denis, né, caso Kardec porventura houvesse de não completar a sua missão ali na instituição da doutrina espírita perante a humanidade, há muitos amigos que relatam que justamente Leon Denis, então, seria aquele mais próximo a substituí-lo nessa atividade. E tanto é verdade que as atividades de Kardec se deram na capital francesa, né? Ou seja, em Paris. Mas só que Leon ele já trabalhava numa outra província, em Tours, que depois do desencarne de Kardec, olha só que curioso, passa a ser justamente o ponto de referência do espiritismo, então, na Europa, né, após o desencarne de Kardec. Então, acho que comprovando, de certa forma, realmente, que Leon Denis era como se fosse o segundo ali na ordem de sucessão, em termos de espírita, não é? Que detinha das condições para justamente dar continuidade à doutrina espírita, à propagação das ideias espíritas naquele início. E deixou também, assim como Camille Flammarion, diversas obras muito relevantes, todas elas espíritas, que todos nós podemos conhecer. As obras de Leon Denis são mais, vamos dizer assim, estão mais disponíveis, né, para novas edições, mas que as outras, que porventura não sejam encontradas nas livrarias, nós podemos pesquisar, né, nos sebos, ou se algum dia esses sebos não existirem mais, ou talvez, né, quiçá, os livros físicos, mas certamente que essas obras podem se tornar eletrônicas e acessadas por todos nós, né, adquiridas por todos nós, cujo conhecimento ele é muito relevante, é genuinamente espírita, traz consolo e instrução, principalmente naquela época do espiritismo que estava florescendo então na Europa. Tanto que Leon Denis, né, ele foi considerado apóstolo do espiritismo, né? Então não é à toa que Leon Denis aí foi, digamos, como se fosse o segundo ali, após Kardec, no grau de potencialidades de consolidar a terceira revelação perante a humanidade. Depois nós temos também Gabriel Delany, né, que ele nasceu, tem uma curiosidade aqui, ele reencarnou justamente no ano que se deu a publicação de O Livro dos Espíritos, ou seja, a primeira obra da codificação da doutrina espírita. Então ele reencarnou lá no ano de 1857. Foi um pesquisador e escritor espírita francês, né? Ele já havia nascido numa família espírita, que inclusive foi muito próxima de Kardec. O pai de Gabriel Delany era amigo de Kardec, inclusive, e foi médium ali de comunicações espirituais também. Teve uma participação na União Espírita Francesa, no ano de 1882, e fazia, né, um trabalho muito importante, que era o de rejeitar artigos, até mesmo de amigos, né,
que não se apresentassem os rigores exigidos pela ciência. Então, isso aí foi um trabalho que deu uma contribuição muito grande à doutrina. Deixou livros também, né? Aqui nós citamos algumas delas, que foram editadas e que continuam sendo publicadas pela Federação Espírita Brasileira, como O Espiritismo perante a Ciência, A Alma é Imortal, A Reencarnação, A Evolução Anímica, enfim, obras ali que também essencialmente espíritas e básicas e fundamentais para que a gente possa compreender o que é efetivamente espiritismo. Temos também o nosso querido Arthur Conan Doyle, que foi nascido na Inglaterra, foi um médico e escritor. Uma curiosidade aqui, que ele foi também aquele que escreveu sobre o personagem Sherlock Holmes, que nós podemos conhecer através principalmente dos filmes, mas que ele era espírita ao mesmo tempo, né? Então, deve-se a ele, inclusive, a entrada do espiritismo em muitos países de fala inglesa. Então, esse é um ponto muito relevante que nós podemos trazer ali da contribuição de Arthur Conan Doyle ao espiritismo, nascente na Europa. E aqui temos uma fala justamente de Conan Doyle, né? Vamos lê-la aqui. Enquanto considerei o espiritismo como ilusão vulgar de ignorantes, então olha só, assim como Kardec que rejeitava inicialmente os fenômenos, Conan Doyle também o fez dessa forma, mas que depois, né, então nós vamos observar aqui, olha, tratei-o com desprezo, mas quando o vi apoiado por sábios como William Crookes, Wallace, o rival de Darwin, e por Camille Flammarion, o mais conhecido dos astrônomos, não pude mais desprezá-lo. Então, aqui realmente traz, né, para nós o quanto que, com a lógica, né, as pessoas podem, com a observação, as pessoas passam a ver a diferente, aquilo que elas não conhecem e que até então elas também não procuraram conhecer. E foi o caso de Conan Doyle. E aqui nós temos duas obras espíritas deixadas por ele, que foram então A História do Espiritismo, de 1926, e A Nova Revelação, de 1918, também publicadas pela Federação Espírita Brasileira. Temos agora então Ernesto Bozano, já agora não mais no eixo França-Inglaterra, mas sim na Itália, em que ele foi então um dos maiores pesquisadores da mediunidade, sendo antes um positivista materialista convicto. Olha só, outro que inicialmente não estava muito em alinho aos conhecimentos doutrinários, mas que posteriormente, claro, não teve como negar a razão e então passou a se tornar um espírita, né? E aqui somente então após ler diversas obras é que Ernesto Bozano então resolveu dedicar-se com afinco e verdadeiro fervor ao estudo aprofundado dos fenômenos espíritas, fazendo-o através das obras de Allan Kardec, Leon Denis, Gabriel Delany, William Crookes e outros. Ou seja, aqui nós vamos observar o seguinte, que olha só como é uma espécie de escada, né? Uma maratona em que, de revezamento, em que cada um vai fazendo uma parte do percurso e vai passando o bastão para o outro e que outros do futuro vão se espelhar naqueles do passado para dar justamente continuidade ao trabalho. Foi exatamente o que aconteceu aqui nesse exemplo com Ernesto Bozano. E aí ele ficou até conhecido como o mestre da ciência e da alma, né? E também deixou ali uma contribuição de conhecimento muito grande, né? Livros como A Crise da Morte, Pensamento e Vontade e muitos outros, que são também
complementares, aí, são obras, digamos que podemos dizer, complementares ao Espiritismo, né? As obras básicas e fundamentais ali de Kardec. E aqui, então, né, como sugestão, né, de conclusão então, à palestra de hoje, né, fica a pergunta: e por que houve e continua havendo grandes vultos e não apenas um? Ou seja, por que não foi somente um encarnado que trouxe todo o conhecimento e ponto final? Bom, em primeiro lugar, nós temos que observar o seguinte, que o conhecimento ele não é restrito, ele não é limitado. Não existe um ponto final no conhecimento. Ele é infinito. Porque se assim não o fosse, imaginemos que por mais que nós evoluíssemos intelectualmente, né, num grau assim estratosférico que fosse, imaginemos se não houvesse mais nada para aprender. O que nós sentiríamos, né? O que nós pensaríamos? Nosso mundo acabou, se fechou, e agora? Né? Seria um desespero, né? Seria enfim. Então, o conhecimento, ele é eterno. Mesmo os espíritos mais evoluídos ainda aprendem. Né? Mas, para a resposta aqui, né, do nosso estudo, referente, então, ao Espiritismo na Europa, por que foi necessário que houvesse, então, Allan Kardec, que realizou o trabalho maior, mas que, além de Kardec, outra gama de espíritos encarnados que também trabalhassem naquela doutrina nascente, foi necessário? Ora, basicamente por 3 motivos. O primeiro deles, para comprovar que aquele novo conhecimento que estava sendo trazido para a humanidade, ele era verdadeiro. Ele é verdadeiro. Então, o primeiro pilar, digamos assim, é justamente a comprovação. Ou seja, olha, o que Kardec está trazendo aqui com os 5 livros básicos e fundamentais da doutrina espírita, que formam a nova revelação, a terceira revelação para a humanidade, ela é correta. Né? Ela está de acordo com a razão, com a lógica, com a ciência, com a religião até mesmo. Também, um outro pilar, um outro motivo fundamental, foi o da continuidade. Ou seja, assim como Jesus não pôde falar tudo, né, ele trouxe o fundamental primeiro, que é a lei de amor e caridade, e, digamos, colocou para o futuro outros conhecimentos, Kardec, na terceira revelação e com os espíritos superiores, também eles fizeram algo nesse sentido. Ou seja, eles trouxeram ali o possível, o fundamental naquele momento, que era a codificação, e que outras obras haveriam justamente de dar continuidade àquela doutrina que nascera, que então viria para comprovar e trazer novos conhecimentos. E por isso que se deu justamente com esses diversos cientistas, estudiosos que nós citamos agora há pouco, que foram contemporâneos de Kardec. Eles fizeram exatamente esse trabalho, de dar continuidade àquele conhecimento. E também, e por fim, de expandir esse conhecimento, né, a toda a humanidade. Ou seja, esses cientistas eles levaram para outras partes do mundo um conhecimento que já era de se chegar a esses outros povos. Então, nós temos esses 3 motivos principais. Então, como comprovação, nós vamos ver exatamente isso, que do lado direito ali nós temos o plano espiritual com os espíritos superiores, que eles têm esse conhecimento, então, da codificação, né? E no plano material, nós passamos também a ter esse conhecimento, né, da doutrina dos espíritos. Isso com Kardec. Agora, era necessário uma comprovação desse inicial, né, desse conhecimento inicial que se deu com o Allan Kardec e os 5 livros básicos e fundamentais que formam, digamos, o chão, né, a base da doutrina dos espíritos.
E essa comprovação se deu justamente com os primeiros espíritas, cientistas e estudiosos, que trouxeram também comunicações que comprovavam justamente o que estava ali escrito na codificação espírita. Né? Então foi ali com Ernesto Bozano, com Leon Denis, com Camille Flammarion e muitos outros que emitiram então as suas obras que estavam em alinho, né? Ou seja, aquele conhecimento dá uma comprovação do que Kardec havia colocado então nas obras do Espiritismo, comprovando perante a sociedade de que aquele conhecimento era verídico, era verdadeiro, é verídico. Né? Como confirmação, basicamente se dá como no exemplo que nós trazemos aqui, né, da balança. Ou seja, ele confirma, né, ou seja, tudo que está nas obras que vieram pelos contemporâneos de Kardec confirmam exatamente o que os espíritos superiores disseram e que está contido, então, nos livros que Allan Kardec, digamos, reuniu esses conhecimentos e os publicou nesses livros. Né? Depois, nós temos, então, a questão da continuidade, que seria um outro pilar, que nós trazemos aqui por abstração o exemplo da ponte, né, que liga um ponto ao outro. Ora, se nós temos, então, o primeiro trecho dessa ponte que Allan Kardec trouxe, o que poderia acontecer é o seguinte: a sociedade poderia duvidar daquele conhecimento, pensar que, como não há outras fontes de comprovação, que aquelas mensagens, que aquele conteúdo não era, digamos, real. Né? Então, por isso que veio um outro pedaço da ponte, justamente com os primeiros estudiosos, né? Para sancionar esse primeiro trecho da ponte. E que mesmo assim, caso muitos fossem, que não aceitassem aquele conhecimento, Deus então permite, justamente nos dias atuais, que venham ainda mais outras obras dos espíritos, recentemente, principalmente aqui já no Brasil, com diversos médiuns, e o principal deles, Francisco Cândido Xavier, que então completa aquela ponte, fazendo com que todos possam não mais ter condições até mesmo de duvidar, não é? Nós temos ali, até o presente momento, 3 grandes levas de conhecimento que se comprovam umas às outras. E que todos eles, pelos espíritos comunicantes que não são os mesmos, ou pelos encarnados, sejam médiuns ou sejam estudiosos, que também não se conheceram, mas que basicamente falam a mesma coisa do que está lá na codificação. Então, ou seja, possibilitando então a humanidade, né, através dessa continuidade de pensamento, a comprovação dela, né, como uma verdade real. E, por fim, nós temos a questão da expansão, que foi também um outro motivo, que foi o seguinte: Allan Kardec, então, deu início à doutrina espírita, com os 5 livros básicos e fundamentais, denominados Codificação Espírita, e que foram sucedidos ali por diversos outros que trouxeram as complementações e cada vez mais amplificando o conhecimento. Se nós formos pegar, por exemplo, da primeira leva, né, que foram ali os pensadores contemporâneos de Kardec, nós já podemos dizer que foram, digamos, umas 200 obras, 300 obras a mais do que Kardec pôde deixar, né, porque Kardec deixou as 5 básicas, mais a Revista Espírita e mais algumas outras. Mas essa segunda leva trouxe muitas outras obras,
E agora com o Chico Xavier, mas aqui mais para o Brasil, nós temos mais de 500 obras só com o Chico Xavier, né? Sem contar Divaldo Pereira Franco, sem contar muitos outros, né? Então, nós temos o quê? Justamente essa expansão também do conhecimento. Agora, o mais importante a observar é que, embora haja essa expansão pelos outros encarnados, espíritos encarnados que enviam as suas mensagens através dos médiuns, nós temos como base sempre o quê? A codificação, né? Então, embora haja uma expansão da doutrina espírita em termos de conhecimento, a base destes são sempre a codificação de Allan Kardec. Então, meus irmãos e minhas irmãs, né, é por isso que se deu justamente então o espiritismo na Europa, ou seja, do continente, do chamado velho continente, ou seja, da reunião de espíritos encarnados que ali habitam aquela região do nosso planeta Terra, que passados então, depois de um período de contenção intelectual, houve justamente uma explosão, né, no aumento da capacidade intelectual, que permitiu com que um novo conhecimento fosse introduzido na humanidade. Então foi justamente a partir da Europa que se deu então o nascimento do Espiritismo, do Consolador Prometido, com Allan Kardec e a codificação espírita, que posteriormente veremos num outro estudo que ela passa então a um determinado momento a se transportar para um outro continente, né? Que veremos aqui num outro estudo, que será então o continente americano, mais particularmente no Brasil, e que ali então ele vai florescer um pouco mais. Mas o objetivo do estudo de hoje foi esse, né? Trazermos então justamente o espiritismo na Europa, que se deu assim como introdução, né, de uma forma básica e basicamente dessa forma então que colocamos, tá ok? Queremos agradecer muito a todos por estar aqui conosco até esse momento. Desejamos muita paz para todos nós. Alguns recados antes de finalizarmos com uma oração a palestra de hoje. Utilizamos aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, sempre, né, como bibliografia, pois nos dá o conhecimento e a força moral para que possamos continuar. Também as imagens aqui utilizadas na confecção, na elaboração dessa apresentação, elas foram baixadas da internet e consideradas de uso gratuito. Caso alguém encontre alguma que não seja, por favor nos avise no e-mail. Também, caso alguém encontre algum equívoco doutrinário ou gramatical, pode também os apontar através do e-mail. Por fim, aqui nós deixamos uma recomendação de palestrantes e oradores espíritas que tomamos conhecimento, que acreditamos que nos tragam ali um consolo e instrução à luz da doutrina espírita, pelo menos até o momento, né? Claro, são todos seres humanos, são falíveis, de repente podem, no meio no transcurso, né, ainda dessa encarnação, se modificar, né? Não mais refletir a doutrina espírita como antigamente, mas que, pelo menos por hora, acreditamos que sim, tem um conhecimento bom e relevante. Pedimos desculpas caso algum palestrante ou orador esteja vendo a nossa palestra que não esteja aqui relacionado, muito provavelmente porque nós não o conhecemos, né? Não conhecemos o seu conteúdo, mas nos avise no e-mail, né? Podemos também fazer um estudo e se estiver em alinho à doutrina espírita, certamente poderemos relacioná-lo ou relacioná-la aqui também. E vamos então à nossa oração. Nós gostaríamos muito de convidar a todos a estarmos aqui reunidos em pensamento e em sentimento para vibrarmos justamente pelos nossos irmãos e irmãs encarnados e até mesmo desencarnados que se encontram em outros continentes e que ainda não tiveram a oportunidade de receber a doutrina espírita
disponível nas regiões que habitam. E por que não, não é? Em especial, nós pedirmos justamente à França, justamente à Europa, que, embora tenham recebido primeiramente a terceira revelação, na atualidade não mais buscam-na como poderiam, embora todo o conhecimento intelectual que já dispõem. Então nós gostaríamos de vibrar fundamentalmente a estes em primeiro lugar, né? Que possam, de repente, quem sabe, resgatá-la, né? Fazê-la pulsar, vibrando a distribuição do conhecimento espírita, não só para si mesmos, mas como para todo o planeta Terra. Então nós gostaríamos de vibrar muito mesmo, né? E nós entregamos então esse humilde pedido para Deus, agradecendo antecipadamente por nos ouvir e que cremos que certamente algo poderá ser feito, se não na totalidade, porque Deus é amor. Logo, Ele achará um meio, né, de poder concretizar aquilo que nós pedimos nesse momento. Então, sendo assim, nós gostaríamos muito de agradecer a presença de todos, dos amigos espirituais, dos nossos espíritos familiares, que estão aqui conosco, nos auxiliando, nos intuindo em nome do Cristo, para que possamos, então, realizar essa pequena tentativa, né, de distribuição da migalha do pão que Jesus nos entrega para que possamos repartir aos demais. Sendo assim, então, nós pedimos licença à espiritualidade para encerrarmos o trabalho de hoje. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.